Oi, gente, meu nome é Renata Ferraz, sou fonoaudióloga e pedagoga, especialista em autismo, e estamos juntos aqui hoje para falar sobre brinquedos e brincadeiras, né? E nesse período agora de quarentena, onde está todo mundo confinado dentro de casa, a criançada aí está precisando desse suporte aí maior nessa questão de brinquedos e brincadeiras. E se para todas as crianças, quando a gente vai falar em especial das nossas crianças com atraso no desenvolvimento ou crianças que estão dentro do espectro do autismo, isso se torna ainda mais importante, né? Porque as crianças, nesse período, muda muito a rotina delas, e aí elas tendem a engajar mais em estereotipias, né? A ter mais crises, e se a gente consegue ocupá-las dentro de casa, isso minimiza um pouco, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da brincadeira, né? Não adianta só a gente falar nos brinquedos. Vamos falar da importância deles. Por que é importante a brincadeira para nossas crianças, né? Que tipo de brinquedo é importante eu ter em casa? Ah, Renata, e se eu não tenho recursos e não tenho dinheiro e não tenho muitos brinquedos em casa? O que eu tenho dentro de casa que eu posso usar como brinquedo, que eu posso fazer com que vire uma brincadeira, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E aí, para ajudar um pouquinho a vocês a fixar algumas coisas que eu acho bem importante para as mamães, papais e também para os terapeutas, eu fiz uns slides com alguns pontos que eu considero bem importantes em relação à importância da brincadeira para as crianças. Aí eu vou pedir aqui para minha auxiliar colocar meus slides para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vou passar aqui. Então, vamos lá, gente. Qual é a importância da brincadeira para as crianças? Isso eu estou falando de uma forma geral, de todas as crianças, tá? Todas estão inclusas, independente do seu desenvolvimento. O primeiro ponto é que é na brincadeira que as crianças conseguem praticar habilidades que elas já adquiriram, certo? Então, no desenvolvimento da criança, ela vai aprendendo várias coisas, adquirindo habilidades, e essas habilidades precisam ser praticadas de alguma forma. E é justamente na brincadeira que ela pratica tudo isso que ela já aprendeu. E como é que ela aprende? Como é que ela adquire novas habilidades? É também através da brincadeira. Então, é na brincadeira que a criança desenvolve novas habilidades, aprende novas coisas, observa novas coisas, seja no brinquedo, seja vendo outra pessoa fazer alguma coisa no brinquedo, né? É através da brincadeira também que ela vai experimentar e testar novas formas de utilizar os brinquedos e novas coisas que às vezes nem são brinquedos e que podem virar brinquedos naquele momento, né? Podem servir para alguma brincadeira. Então, inicialmente, a criança pega um Lego, né? Eu até estou com uma caixinha de Lego aqui do lado. Então, vamos lá. Ela pegou aqui um Lego. Inicialmente, a criança não sabe que o Lego foi feito para encaixar. O que ela sabe fazer com o Lego? Botar na boca, depois ela vai arremessar, jogar, espalhar as pecinhas, né? Então, botar na boca é uma habilidade, deixa eu só colocar aqui. Jogar é outra habilidade, encaixar já é outra habilidade. Encaixar de forma que eu monte uma casinha, uma parede ou uma torre, né? Então, cada uma dessas variações na forma do uso do Lego é uma habilidade diferente e a criança aprende brincando. Ela começa a testar, né? De acordo com o desenvolvimento motor, ela vai começar a testar novas coisas. Outra coisa muito importante aí da brincadeira são as aptidões sociais. Então, muitas habilidades sociais são treinadas também durante a brincadeira. Pode ser sozinho,
pode ser interagindo apenas com o brinquedo, brincando com o urso, como temos aí na fotografia, que é o médico do urso, pode ser brincando com outras crianças, trocando brinquedo, vendo o que aquela outra criança está fazendo, imitando. Então, são aptidões sociais que a gente também desenvolve com brincadeiras e com brinquedos, né? E esses são 4 pontos que só daí já tem que lhe convencer, mamãe, papai, terapeuta, a brincar com sua criança, né? Mas aí, podem vir e me falar o seguinte. Vamos passar aqui para o próximo slide. E a criança autista, né? Como é que a criança autista brinca? Ela brinca da mesma forma que as outras crianças típicas? Não, a gente sabe que não, né? E por isso que é ainda mais importante ela ter esses momentos com brinquedos e com brincadeiras, e não só sozinha, com outras pessoas. É muito importante a mãe e o pai saber que não é simplesmente dar uma caixinha de Lego para sua criança e deixar ela lá sozinha. Por quê? Porque crianças autistas, elas tendem a repetir o mesmo movimento ou o mesmo ato várias vezes seguidas. Ela não tem essa mesma vontade de explorar um brinquedo e ver várias formas de utilizar um Lego. Ela pode fazer como esse menininho aí que está deitado. Simplesmente ele vai deitar, pegar um Lego e ficar balançando para um lado e para o outro. E ele é capaz de passar um longo tempo fazendo só isso, né? Então, nessa hora que ele está sozinho lá com o brinquedo fazendo só isso, e que a mãe diz assim, não, tá quietinho, deixa lá, né? Então, essa criança ela está perdendo oportunidades de aprendizagem, né? Para fazer isso, serve para fazer isso? Serve. Mas serve para encaixar, desencaixar, jogar, fazer chuva, construir uma ponte, construir uma casa. Quantas coisas eu posso fazer com o Lego? Várias, né? E como é que nossa criança vai aprender a fazer isso? Se eu, mãe, se eu, pai, se eu, terapeuta, sentar com ela no chão e for ensinar ela as várias possibilidades de uso desse Lego, né? Então, a gente deve ter sempre isso em mente, que nossa criança autista, ela não brinca da mesma maneira que as outras, ela não tem essa vontade toda, às vezes essa habilidade de explorar todos os brinquedos e ver todas as formas de uso dela, desse brinquedo. E é a gente que vai ensinar. Vamos passar aqui. E aí, gente, outra coisa que acontece muito com as crianças autistas é brincar com objetos incomuns e de forma incomum. Coisas que muitas vezes nem são brinquedos. Então, ela consegue pegar um cadastro de sapato e passar horas ali mexendo naquele cadastro de sapato. Só que não mexendo de formas diferentes, fazendo sempre o mesmo movimento. Ou pegar um sapato, um chinelo e ficar ali girando aquele sapato, aquele chinelo por horas, né? Ou pegar um carrinho e simplesmente, de vez de explorar tudo com o carrinho, ela vai pegar a roda e ficar girando o pneu do carrinho. Ou só colocando ele para frente e para trás e ficar olhando. Ou enfileirar os carrinhos por cores, né? Então, as crianças, elas têm menos interesse, demonstram menos competências para variações na brincadeira, para o faz de conta na brincadeira, né? E um outro ponto é que elas sempre parecem ficar mais felizes e satisfeitas quando elas estão brincando sozinha, sem ninguém, né? E aí é esse o perigo do brincar sozinha, sem ninguém, quando a criança não tem um repertório grande de jogo, um repertório grande de brincadeiras, porque ela só vai explorar o Lego simplesmente para ficar com um Lego na mão e o outro, ou ficar só colocando o Lego para frente e para trás. Ela não vai explorar as diversas formas de utilizar esse brinquedo, né? Então, isso demonstra ainda mais a importância de você, mamãe e papai, brincar com seu filho em casa. E por que, gente, isso é um problema das crianças preferirem brincar sozinha, as crianças não explorarem tanto os brinquedos?
Lembra lá no primeiro slide que eu falei, né? Qual é a importância da brincadeira? Desenvolver habilidades, aprender novas formas de interagir com as pessoas, aprender novas formas de interagir e usar o brinquedo, né? E aí, quando as crianças elas brincam sozinhas, elas perdem essas oportunidades imensas. E é na brincadeira onde a gente tem diversas oportunidades, por exemplo, de ensinar a linguagem, da criança aprender a linguagem. E essa sempre é um calcanhar de Aquiles para as mães de crianças autistas, é a ausência da linguagem, a ausência da fala, né? Então, na hora da brincadeira, o brinquedo é um instrumento valiosíssimo. Tanto é que em consultório, os fonoaudiólogos o que mais tem são brinquedos diversificados para brincar e ensinar a criança a se comunicar, né? Então, brincadeiras simples, repetitivas, com poucos objetos, tudo isso vai atrapalhar a criança a desenvolver. Lembra que a gente falou que o brinquedo serve para desenvolver novas habilidades? Mas esse brinquedo, ele só desenvolve novas habilidades se a criança souber explorar esse brinquedo. Então, pega uma criança típica, coloca uma quantidade de brinquedos na frente dela, ou coloca só um brinquedo na frente dela, por exemplo. Vê quantas formas variadas essa criança vai utilizar esse brinquedo. De várias, né? E eu trago aqui sempre o Lego, porque o Lego é um brinquedo que todo mundo tem em casa. Hoje em dia já é barato um baldinho desse, todas as crianças ganham no aniversário um Lego, e às vezes as mães não dão muito valor o quanto esse brinquedo aqui pode desenvolver a criança, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. A criança que brinca sozinho limita demais as oportunidades de aprendizagem de habilidades, de competências sociais, de cognição, de linguagem, de aprendizagem de vocabulário, de aprendizagem motora, habilidades motoras também, muitas são desenvolvidas aqui com esses brinquedos, né? Então, eu quero que vocês tenham bem isso aí em mente, certo? E aí, eu coloquei aí duas coisas que é bem importante para vocês, né? As crianças com autismo, qual é uma grande dificuldade delas? É a imitação, né? E como é que a gente pode ensinar a imitação da criança? Brincando, com brinquedos. A gente vai fazer uma vez, então a criança não sabe. Quantas crianças vocês conseguem que não conseguem, não sabe encaixar um Lego? Ela simplesmente, se pegar o Lego, vai botar na boca ou arremessar. Ela não vai ter isso aqui, ó, de encaixar um no outro. Então, é na brincadeira. Eu vou mostrar, vou fazer, vou pegar na mãozinha dela, dar um suporte, né? A gente começa geralmente em um suporte mais leve, só mostrando, gestual, ó, encaixa aqui, assim, ó, encaixa. E daqui a pouco, se a criança não conseguiu, a gente pega na mãozinha da criança e ajuda ela a encaixar. E daqui a pouco, quando a gente já repetiu algumas vezes isso, a criança, quando a gente vê, ó, pronto, a criança conseguiu encaixar, né? Então, o que os pais também devem ter na cabeça, e os terapeutas, gente, por favor, a brincadeira tem que ser prazerosa. A gente lida com a motivação. É na motivação, quando a motivação está em alta, a motivação é a nossa moeda de troca com as crianças. Quando a criança está motivada, ela aprende mais, a memória, o poder de memorização dela aumenta, as habilidades são mais facilmente aprendidas. Então, não adianta eu querer forçar a criança a brincar de algo que ela não quer. Quando a criança está Renata, ela não quer brincar do Lego. Tá. Então, eu vou brincar com uma sequência lógica, eu vou brincar com cubos de formar torre. Então, eu vou ver o que a minha criança quer brincar, tá? Eu preciso que seja algo que seja motivador para aquela criança, certo? Porque é nessa motivação que a gente consegue ensinar algo. Se ela não tem motivação pelo Lego, não vai ser prazeroso para ela aprender a encaixar Lego, a construir uma torre, uma casa. Tem que ser motivadora. Então, encontre o sorriso da sua criança na brincadeira. Olha essa foto aí, né, do pai com sua filha, brincando de voar. É uma brincadeira que a gente chama de sensório social, extremamente importante.
né, que são aquelas brincadeiras que os pais fazem de cosquinha, de massagem, de voar, de girar. Então, todas essas brincadeiras desenvolvem muito o aspecto social, né, a troca social, a troca do olhar, né, coisas que são tão importantes de serem adquiridas por nossas crianças autistas. E aí, vamos ver o seguinte, né? Quais são os objetos, né? Quais devem ser os meus, na verdade, os meus objetivos na brincadeira, tá? Então, eu coloquei 3 objetivos aí, inicialmente, bem importantes. 1, aumentar o número de brinquedos que meu filho sabe brincar. Então, papai e mamãe, o primeiro dever de casa é: façam uma lista, observem quais são os brinquedos que seu filho sabe brincar e faz uma lista. Quantos brinquedos ele sabe brincar? 1, 2, 3. Quantos brinquedos ele sabe brincar de verdade? Não é estereotipar, é brincar de verdade. Ele consegue pegar um Lego e construir alguma coisa? Ele consegue pegar cubos e é de construir torre, de ver tamanhos? Ele consegue pegar brinquedos de magnético, de encaixar, de construir o carro, né? Ou ele só consegue fazer a estereotipia, né? Então, quantos brinquedos? Então, se seu filho brinca com um brinquedo, o objetivo vai ser ele conseguir brincar com 2. Ele brinca com 2, nosso objetivo vai ser ele brincar com 3, tá? Então, nosso objetivo vai ser aumentar o repertório de brinquedos que ele sabe utilizar. Porque quando ele está na escola, quando ele está numa festinha, quando ele está na casa de um amigo, do primo, essas crianças vão brincar com vários brinquedos. As crianças, tá aí, essas fotografias que eu botei, elas gostam de ter um monte de brinquedos junto, certo? Então, vamos aumentar o número de brinquedos que meu filho consegue utilizar de forma adequada. Segundo objetivo, ajudar meu filho a aumentar a complexidade da brincadeira ou a variedade de brincar. Renata, ele sabe brincar com Lego, mas ele só sabe construir torre. Botar um em cima do outro. Ele não sabe daqui construir, por exemplo, uma ponte, construir uma outra torre e botar os Legos ligando uma torre para outra. Ele não sabe construir uma casa. Ele não sabe separar por cores. Ou ele não sabe construir um carro, tá? Então, você vai ver, certo, meu filho sabe brincar com Lego. Ok, mas ele só sabe brincar de uma forma. Então, qual vai ser nosso objetivo? Ensinar uma outra forma, uma segunda forma de brincar. Já conseguiu brincar de 2 formas? Agora a gente vai 3. Aí a gente vai ensinar ele a brincar de 3 formas diferentes com o Lego. Então, primeiro a gente aumenta o número de brinquedos que ele sabe brincar. Mesmo que cada brinquedo desse, ele só saiba brincar de uma forma. Depois que a gente chegou no número de brinquedos que a gente está achando legal, a gente vai também aumentar e diversificar a forma de brincar com esses brinquedos. Cada brinquedo desse não tem só uma forma de brincar, tem várias, certo? E o outro objetivo de vocês em casa com seus filhos é mostrar a eles que brincar com outra pessoa, seja um adulto ou outra criança, é mais prazeroso, é mais divertido do que brincar sozinho, né? Então, são 3 objetivos que os papais e mamães conseguem cumprir em casa. E que se isso é feito em casa, auxilia demais a gente na terapia, quando a gente está com seus filhos no ambiente terapêutico, seja a fono, seja a psicóloga, seja a AT do seu filho. Então, se você já consegue cumprir esse dever de casa, isso já é maravilhoso. E para os terapeutas, a mesma coisa. Esses são 3 objetivos que são muito importantes vocês terem aí com suas crianças autistas, certo? E aí, vamos lá. Uma coisa muito importante hoje, que até Xamara falou mais cedo, sobre os eletrônicos, gente, né? Então, eletrônico é uma brincadeira que às vezes a pessoa parece que está estimulando
Ai, mas ele está assistindo a Galinha Pintadinha, ele está ouvindo as músicas, ele está ouvindo o Mundo Bita, tá ouvindo as músicas, ele está jogando um joguinho X e está aprendendo a jogar o joguinho X. Qual é um dos principais problemas da nossa criança autista? Habilidades sociais, não é? E a linguagem. Habilidades sociais e linguagem a gente só aprende quando a gente está com o outro. A gente precisa desse outro para trocar, para conversar, para falar, para dizer o nome das coisas. A gente precisa desse outro para desenvolver habilidades sociais. Eu vou conseguir desenvolver habilidades sociais estando sozinha com o meu computador, com o meu tablet, com o celular? Não. Então, uma coisa bastante importante é, se puder ser zero uso de telas, é o melhor. Renata, mas não posso, tem horas que eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer outras coisas. Então, tenta ver se não tem um irmão, não tem ninguém para brincar. Usa, então, só nesses momentos que você diga assim, não tem outro jeito. Se não tem outro jeito, vamos fazer o quê, né? Mas o melhor é que crianças não tenham acesso a telas. E isso eu não estou falando só das crianças autistas ou com atraso no desenvolvimento, não. Eu falo de todas. Hoje, um grande número de crianças está vindo para o consultório fonoaudiológico com atraso de linguagem, e crianças que não têm problema nenhum, que adquiriram atraso de linguagem por causa do uso excessivo do eletrônico, certo? Então, vamos ter isso em mente e ter muito cuidado com essa questão do uso do eletrônico, e se falando nas crianças nossas autistas, ainda mais. Mas agora entramos aí no nosso ponto-chave, brinquedos. Brinquedos que muitas vezes eu coloquei aqui poucos exemplos de brinquedos, mas que muitos de vocês têm em casa, porque são brinquedos mais baratos e comuns das pessoas darem de presente quando a criança nasce, quando faz 1 ano, quando faz 2 anos nos aniversários. E eu procurei colocar aqui, e isso aqui, gente, não foi desenvolvido só por mim, tá certo? Eu quero até falar, que eu esqueci de falar no início. Tudo isso que eu tô falando, ó, está aqui, nesse livro, tá? Que é um livro que foi escrito para pais e terapeutas também, mas em especial para as famílias com autismo, e aqui ensina a gente, vocês, como brincarem com seus filhos, tá? Então, tudo isso aí que eu tô falando não foi eu que inventei, não sou eu que estou dizendo, são coisas realmente científicas tiradas de um livro, certo? Esse livro é base, eu uso com todas as famílias que eu acompanho, com todas as crianças, tá? E esse slide agora aqui que eu estou mostrando a vocês foi desenvolvido lá na clínica que eu trabalho, certo? Para a gente ajudar nossos papais e mamães. A gente fez tipo um manualzinho. O que eu posso fazer com esse brinquedo? E a gente pegou os brinquedos mais comuns que eles têm em casa para ensinar várias formas de uso, né? Então, por exemplo, essa torrezinha aí colorida. O que acontece é que muita gente acha que essa torrezinha só dá para fazer isso aí que está na foto, colocar um em cima do outro, né? E será que só serve para isso mesmo? Não, ó. Nós lá na clínica listamos 12 formas de usar e de brincar com essa torre colorida, né? Então, empilhar, girar quando está em forma de meia-lua, formar as bolas. As bolas a gente pode botar objetos dentro da bola para abrir e dizer qual é o objeto, ou o animalzinho que está dentro da bola, ou a letra que está dentro da bola. A gente pode botar objetos para usar de chocalho, para criar uma bandinha. A gente pode colocar como chapéu e imitar, ver qual é o chapéu que dá melhor na cabeça de cada um. A gente pode botar no olho e fazer como binóculo, né? A gente pode encaixar no dedo que ele tem um furinho e girar, né? Equilibrar. A gente pode encaixar no dedo do pé, fazer um caminho de cores e botar um bonequinho para ir passando por cima, ou até essa carinha, essa bolinha que tem. A gente pode imitar sons, colocando ele na boca para o som da boca sair pelo furinho. A gente pode fazer tambor, a gente pode fazer de mira. E tantas outras, a gente colocou 12, gente, mas não tem só 12, não, tem várias possibilidades. A gente pode usar para pareamento de cor, então se a gente tem isso aí em casa, a gente pode colocar em cima da mesa e vamos em casa caçar objetos de cada cor para colocar dentro de cada bolinha dessa aí, a cor correspondente, né? Ou o tamanho, a gente pode pegar a meia-lua menor e a maior, vamos achar
objetos desse tamanho ou desse tamanho, o maior e o menor. Então, tem várias formas de uso aí para esse brinquedo que é tão comum e nem é um brinquedo caro, né? O próximo brinquedo aqui, ó, também é um brinquedo super barato e que vocês podem ter até outro modelo, que é esses brinquedos que vêm formas geométricas de encaixe, vem letras, números, né? E esse aí chama girar baby, porque essa partezinha aí do meio, você pode botar as pecinhas e girar e misturar. Então, de quantas formas eu posso usar aí esse brinquedo? Pode fazer chuva, com ou sem o baldinho de praia. Eu posso empilhar as formas geométricas e as letras. Chegando uma pergunta aqui. O que fazer com as crianças que têm interesse? Não consegui ler o resto. Interesse muito rápido, era essa a pergunta? Que troca de interesse pelo brinquedo? Deixa eu ver aqui com minha auxiliar. Apareceu de forma tão rápida que eu não consegui. Pronto. Excelente pergunta. O que fazer com as crianças que têm um interesse muito rápido? Isso é super normal, gente. E isso ocorre demais. Tem crianças que conseguem ficar 30 segundos, menos de 1 minuto com cada brinquedo, tá? Primeira coisa, fazer gestão do ambiente. Então, se você tem um quarto cheio de brinquedos, você vai oferecer 2 para ela escolher. Qual você quer? Você quer o Lego ou você quer os cubos? E vai ver se a criança escolhe. Se ela falar, ela vai falar. Se ela não falar, ela vai olhar, ela vai apontar, ela vai tentar fazer o alcance dirigido, né? E aí você vê qual é o que ela quer, tá? E aí guarda o outro. E aí você vai tentar envolver ela nessa brincadeira. Porque sabe por que tem criança que troca muito rápido? Que ela não tem repertório de jogo. Se ela pegou o Lego e ela só sabe empilhar o Lego ou só sabe jogar, empilhar se empilha super rápido e jogar também. E aí, se eu já fiz isso, eu vou fazer mais o quê? Eu não sei mais o que fazer com esse Lego. Então, se você ensina novas formas, que cai naquele objetivo lá que eu passei para as mamães e papais, se você ensina novas formas de usar o Lego, ela vai daqui a pouco aprender e passar mais tempo brincando com o Lego. Porque agora ela não vai só saber uma forma de usar o Lego, ela vai saber 2, 3, 4, né? Deixa eu ver aqui. Ih, apareceu e desapareceu de novo aqui a pergunta. Tem mais uma perguntinha aí. A pergunta da Cristina. Pronto. Essa é uma pergunta excelente. A pergunta é: tem um aluno autista, ele se interessa por outros brinquedos, mas ele não brinca com outros sem largar aquele favorito, né? Isso a gente tem que fazer aos poucos, tá? Então, você primeiro também tem a ver com falta de repertório, tá, gente? Então, você primeiro vai. Ele mostrou, digamos que ele só sabe ficar com o Lego na mão. Tem crianças que fica com uma pecinha, um carrinho, um bonequinho na mão. Ela não solta, tá? Só que ela tá com interesse nos cubos. Só que como ela vai conseguir brincar bem com os cubos se ela não solta esse Lego, né? Então, primeiro, você vai começar, você faz o que a gente chama de imã. Você começa a brincar com esses cubos de formas variadas e mostrando as possibilidades. E você pode fazer o que a gente chama de narrar a brincadeira. Então, você vai descrevendo, coloquei um em cima do outro, subi, o amarelo, o azul, o verde, pão, caiu, aí derruba tudo. E aí a criança adora essa brincadeira, né, que sobe e cai. E aí a criança vai prestar atenção em você. Aí você começa a fazer de novo. Aí nisso, você, uma hora, o que é que você vai fazer? Você tá lá colocando um em cima do outro, aí você pega uma peça e oferece. E oferece para ela colocar, ó, coloca aqui você, coloca, né? E aí entrega na mão dela. Se você viu que ela tem interesse, mas ainda não teve essa habilidade de querer pegar, você vai lá, pega na mãozinha dela e coloca.
E você vai envolver ela nessa brincadeira, né? E quando ela estiver muito envolvida e muito distraída, aos poucos você vai tentar ver se ela solta esse outro brinquedo, né? Mas não pode ser de repente, nem de uma hora para outra, senão ela vai ficar chateada, vai entrar em crise, né? Porque esse às vezes é o objeto de segurança dela, né? Ela não usa nem como brinquedo, ela usa como objeto de segurança, tá? E a gente, inclusive, só tira esse objeto de segurança da criança quando realmente a gente vê que esse objeto está atrapalhando no desenvolvimento da criança, está atrapalhando ela brincar com outras crianças, com outros brinquedos. Então, você tem que ir aos poucos. Mostre para ela a possibilidade, e se for algum brinquedo que ela segure que tem outras formas de uso, pega outro brinquedo igual e mostra outras formas de uso. Mostra que ela pode pegar aquela pecinha de Lego e encaixar, ou aquele bonequinho ela pode botar dentro do carro e fazer o carro andar, né? Empurrar o carro, né? Pode pegar aquele animalzinho e botar dentro de um caminhão, pode pegar aquela pazinha e brincar com um baldinho, por exemplo, né? Então, você deve ir ampliando o repertório de jogo, certo? Isso é muito importante, que foi daqueles slides anterior, cai tudo em cima aí da tarefinha de casa que eu falei para os papais e mamães, né? Então, veja, o Gira Baby, a gente colocou aí, ó, 9 formas de uso, né? Em geral, a gente acha que só existe uma. A gente vai dizer que a única forma que existe é pegar a pecinha e encaixar, né? E veja, a gente colocou aí 9 formas de uso desse brinquedo. Tem mais um brinquedo aqui que eu fui colocando. Eu fui tentando colocar vários tipos de brinquedos diferentes aqui para vocês. O Dino, né? O Dino, a gente acha que a única forma de uso desse Dino é dar a comidinha, as 3 comidinhas que vem nele, que é o peixe, o frango e a carne. Será mesmo que só tem essas 3 formas de usar esse Dino? E esse Dino é super comum, hoje um monte de criança tem esse Dino, e eu tenho certeza que em nenhum consultório de fono falta esse Dino. Nem de fono, nem de nutricionista, nem de psicólogo, eu tenho certeza. Esse Dino aí é preferência universal. Então, que coisas eu posso fazer com esse Dino com a minha criança? Abrir, fechar a boca, a barriga e fazer o movimento nham, 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 nham de comer, né? Eu posso dar a comidinha que não precisa ser só essas 3 que vem dentro dele. Eu posso pegar outras frutinhas, outros bichinhos que tenha pequenininho, ou pegar bolinhas, miçanga e fingir que aquilo ali é uma comidinha e dar. Então, você pode botar outras coisas como comida, massinha. Então, pega aquela massinha que tem a forma de fazer comidinha, então faz, ou então se a criança ainda não tem essa habilidade, faz só a bolinha mesmo e coloca, né? Pode fazer o Dino bocejar, vomitar as pecinhas que tem dentro quando quer se trabalhar alguma coisa sobre a questão do vômito, girar o olho, ele pode dormir, pode escorregar um outro bichinho, essas pecinhas atrás dele escorrega, pode botar um bonequinho para escorregar atrás dele, pode ensinar a escovar os dentes, né? Então, pode botar para pular, cair, levantar, fazer um chocalho, né? Pode botar ele para fazer marcas com o pé no slime ou na massinha, né? Pode botar o Dino para passear, como ele mexe a boca, ele pode conversar com outros bonecos, né? Então, quanta coisa a gente pode fazer com esse Dino, e dentro disso aí que a gente pode fazer, quantas habilidades a gente consegue ensinar, né? Então, são inúmeras também. Um outro brinquedo que eu escolhi aqui para colocar para vocês é o quebra-cabeça. Será mesmo que quebra-cabeça serve só para montar? Não. Ele serve para montar. A gente pode fazer uma chuva, a gente pode botar uma pecinha atrás da outra e fazer um caminho para o carrinho andar ou para o bonequinho andar, né? A gente pode pegar e tentar montar, dependendo do quebra-cabeça, a gente pode tentar montar uma cabana, uma casinha, porque tem quebra-cabeça desse que é de madeira, né? A gente pode empilhar um em cima do outro e derrubar. A gente pode pegar a pecinha e botar na frente do nosso olho 2 pecinhas e brincar de esconder e de achar, né? E uma pergunta aqui também é se a criança não sabe montar o quebra-cabeça, né? Então, se a criança não sabe, a gente começa com quebra-cabeças de 2 peças, né? Eu tenho até uma caixinha aqui, ó, para mostrar vocês. Então, existe já esse tipo de quebra-cabeça, sim, aqui, ó.
Então, ele vem quebra-cabeça de 2 peças, de 3, de 4, de 5, de 6 peças e até mais, né? Então, você começa com quebra-cabeça com poucas peças. E se, Renata, eu só tenho quebra-cabeça que tem 4 peças, você monta 3 e dá uma para ele montar, né? Porque uma coisa muito importante que vocês têm que saber na brincadeira é que a brincadeira não tem que ser prazerosa, não foi isso que eu falei? Então, para ser prazerosa, você tem que ser parceiro de jogo. Parceiro na brincadeira, você tem que ser a outra criança. Uma criança brinca com a outra só dizendo assim, pega o azul, coloca no branco. Agora pega o amarelo, coloca o amarelo no azul. E qual é essa? Onde faz isso? Pega a comida, dá pro Dino, abre o Dino. Nenhuma criança brinca assim com a outra. Como é que uma criança brinca? Uma bota uma peça, a outra bota, uma abre a boca, a outra bota comida, uma tira a comida, a outra fecha a boca, uma faz o barulho do nham, nham, nham. Não quebra a cabeça. Uma bota uma peça, a outra bota outra, né? Então, sejam parceiros de jogo, parceiros nas brincadeiras. Vocês têm que participar da brincadeira, tá? Não pode ficar só na cabeça, tenho que dar tenho que ensinar alguma coisa. Não. Então, se você está brincando com o primeiro brinquedo que eu mostrei, que é a torre colorida, que pode fazer pareamento de cor, então não é só sua criança que vai procurar na casa objetos coloridos para botar dentro. Você também vai procurar, você também vai colocar. Ela vai colocar um azul, você vai colocar um vermelho, ela colocou um rosa, você coloca um roxo, né? Então, tá com Lego, vai construir uma torre, ela coloca uma peça, você coloca outra. Tá num quebra-cabeça, ela não sabe montar, você monta as 4 peças e dá uma peça para ela encaixar, mostra, facilita para ela, mostra onde é que encaixa, né? Então, isso aí é bastante importante. E aí, essas aí são dicas de coisas que vocês têm em casa, tá? Eu mostrei aí alguns brinquedos que vocês podem comprar em loja. A dica que eu dou, Renata, nessa quarentena tá tudo fechado. Em todas as cidades tem lojas de brinquedos que estão entregando em domicílio, que estão fazendo delivery. Aqui em Natal tem loja que está fazendo, como a Pirilampo. Em João Pessoa também tem loja fazendo. Em Recife tem também loja fazendo entrega. Então, acredito que se aqui nas cidades no Nordeste tem lojas fazendo entrega, no Brasil todo deve ter, com certeza, tá? E aí vocês podem adquirir esses brinquedos aí que eu já falei, de acordo, lógico, com a idade da sua criança. Agora, Renata, não tenho dinheiro, não tenho como comprar, eu moro no interior e não tem loja de brinquedo aqui. Então, o que é que a gente pode ter em casa? Copos coloridos, gente. Pela minha amiga Morgana, em vídeos que ela colocou no Instagram dela. Sabe aqueles copos coloridos que a gente recebe nas festas? Formatura, aniversário, casamento, a gente recebe um monte de copo. Aqueles copos coloridos, a gente consegue fazer um monte de coisa. A gente consegue brincar daquela torre copos, igual tem aí no Luciano Huck, de montar e fazer a torre. Quem consegue montar mais rápido ou quem consegue fazer a torre mais alta. A gente consegue fazer pareamento de cores, pegar um copo de cada cor e fazer aquilo de caçar na casa objetos coloridos para botar dentro do copo, né? A gente consegue fazer construção de casa, de pontes, com o copo de acordo com o modelo que foi o tamanho dos copos, né? Outra coisa, brincadeira no banheiro, na hora do banho, qualquer momento mais prazeroso para estimular a criança do que na hora do banho. Pintura, gente, banheiro serve para pintar, ainda mais as crianças que adoram pintar em parede. Restringam ao banheiro, porque o banheiro a gente lava, ó, tem o vidro e tem o azulejo, lavou, saiu. Então, existem tintas adequadas para banho, eu até tenho aqui em casa uma que a criança pode se pintar a gente, pintar a parede, né, o azulejo ou o vidro, e ela vira sabonete, na hora que joga água, esfrega, ela vira sabonete para o banho. Mas, Renata, eu não tenho essa tinta guache, sai do mesmo jeito. Lógico, a tinta guache não vai virar sabonete nem vai sair com a mesma facilidade, né? Porque essa eu botei a água, ela já sai. Mas a tinta guache, você botou a água, passou uma buchinha, sai também. Também tem os lápis de banheiro, né? Que é tipo um giz de cera, mas especial para banheiro, que são baratos de comprar. E o que é que eu posso trabalhar dentro do banheiro? Letras, números, palavras, desenhos,
dos desenhos contar historinha, fazer formas geométricas, trabalhar maior, menor, trabalhar as cores, contação de história, o proprioceptivo, desenhar no corpo, a criança desenha na gente, a gente desenha na criança, né? O que mais que a gente pode ter em casa? Vamos fazer uma bandinha, gente. Criança adora barulho, adora fazer bandinha, então a gente pode usar panela, lápis, latas, potes plásticos, copo, prato, talher, cada um ficar de acordo com a quantidade de pessoas na casa, cada um fica com um, vai cantar música, vai fazer barulho. Bolinha de sabão, não precisa ser só aquela que a gente compra já pronta no supermercado, né? A gente consegue fazer com um detergente, com um aramezinho, certo? Muitas vezes a gente tem esses arames fininhos em casa, coloca algodão e a gente consegue fazer bolinha de sabão, né? Então, assim, em casa, gente, se vocês olharem, vocês vão ter uma possibilidade de uso de objeto muito grande. E nossas crianças autistas, às vezes, preferem brincar com esses outros brinquedos do que com brinquedos comprados. Agora, lembrando, a gente quer o quê? Aumentar o repertório da criança no uso do brinquedo e com a quantidade de brinquedos. Então, se nossa criança não gosta de brincar com brinquedos típicos, desses que a gente compra em loja, a gente pode até começar brincando com os copos, com as panelas, com os potes, mas a gente vai aos poucos introduzir outros brinquedos, porque a gente quer aumentar esse repertório no uso de brinquedo. Até porque uma criança dessa na escola, ela não vai ter copos para brincar, panelas para brincar, potes de plástico para brincar, ela vai ter brinquedos. Me diga uma sala de educação infantil que não tem um potinho desse de Lego. Todos têm. E se todas as outras crianças sabem brincar de Lego, o meu filho não sabe, ele só sabe botar na boca ou arremessar. Vamos ensinar ele a usar. Então, aqui, a minha dica é intercala. Brinca uma hora com os copos coloridos que ganham na festa, na outra brinca com Lego, na outra vai brincar com as panelas, na outra vai brincar com quebra-cabeça, no outro vai brincar com bolinha de sabão, no outro eu vou brincar com sequência lógica, né? Outra coisa também legal de vocês terem em casa, kits de pintura. Isso aqui a gente consegue desenvolver, fazer muita coisa. E a gente vai, Renata, mas isso só serve para pintar. Não. Aqui só vem esses assim só vem um pincel. Você pega outro. A criança pinta, você pinta. E daqui, uma casinha. A gente pode contar história. A gente pode cantar a música da casinha. A gente pode contar uma historinha dos 3 porquinhos. A gente pode inventar uma história de casa. A gente pode ir falando, narrando quais são as cores que está sendo usada, né? Então, quanta coisa a gente pode fazer com a telinha de pintura, que é baratinho de comprar isso aqui, né? Muito. Renata, não tenho a tela. Cartolina, gente, cartolina. Desenha você uma casa, né? E aí pega tinta, guache, vai brincar com essa criança, pintando se não tem a tela, né? Outra coisa fácil de vocês fazerem em casa, ó. Isso aqui é feito de feltro. Aí bota aqueles, nas bolinhas, aquele negocinho que chama velcro, né? E aí, na hora que o velcro, ele fica, ó, isso aqui é um brinquedo de pontaria e de pareamento de cores. Mas você consegue fazer isso em casa, sem comprar, né? Então, gente, eu quero que vocês tenham isso bastante claro aí na cabeça de vocês, que em casa a gente tem muitas possibilidades de uso, né, dos brinquedos que vocês têm, que às vezes vocês nem sabem a quantidade de brinquedo que tem em casa, então vejam quais são os brinquedos que vocês têm em casa. E as coisas que vocês têm em casa que podem ser transformadas em brinquedo. Piquenique, a hora do lanche, por que não a hora do lanche nessa quarentena não virar uma brincadeira de piquenique? Por que não a salada de frutas, você não trazer a criança para brincar junto com você de cortar as frutas? Né? Então, dá aquelas faquinhas que são descartáveis, que não cortam, uma frutinha, uma banana, que é mais fácil dela cortar, né? Então, a possibilidade é imensa.
E se você, de vez de fazer tudo de forma automática, calada, fazendo e deixando para lá as coisas do dia a dia, você inserir seu filho nessa rotina, e narrando, e conversando, e dizendo para que serve, ele vai aprendendo, né? E aí, o que mais que eu botei aqui, ó? Ah, caixa de ovo vazia. Uma mãe, essa semana, de um paciente, pegou caixa de ovo, gente, super legal a ideia dela, aquela caixa de ovo toda assim, né? Ela pintou em cima, com várias cores, ela pegou palito de churrasco, pintou também, e fez aquele joguinho, sabe aquele joguinho que a gente tem em consultório, que é a caixa de palitos? A criança dela tinha que ir encaixando junto com ela, e é o brinquedo que a criança dela mais está gostando de brincar. Ela tem nada cheio de brinquedo, mas ela quer todo dia brincar com a caixa de ovos, né? E aí, nisso, ela já inventou variações, ela pegou alguns palitos, botou na ponta a letra, escreveu na caixa de palitos a letra, então ele tem que colocar o palito de acordo com a letra, formas geométricas, imagens, né? Pista de carrinho a gente pode fazer com papel madeira, com caixinha de fósforo. A gente com caixinha de fósforo consegue usar como se fosse um Lego, construir ponte, construir casas, né? Aí a gente tem em casa, ó, caixa de pasta de dente, caixa de leite, lata de Nescau vazia, né? Caixa de palito de fósforo. Quantas coisas dessas a gente tem em casa? O rolinho do papel higiênico que acabou, né? Quanta coisa a gente não consegue fazer com esse rolinho também? Um monte, né? Caça ao tesouro com objetos diversos. Então, escolhe alguns brinquedos que ele gosta, esconde em algum lugar na casa, isso de acordo com as habilidades que sua criança tenha. Então, vamos brincar de caçar ao tesouro. Ah, tem uma coisa quadrada atrás do sofá. Olha quanta coisa você está ensinando. Ele tem que saber o que é atrás, o que é sofá, o que é uma coisa quadrada, porque lá você pode ter botado uma quadrada e uma redonda e ele é para pegar a quadrada, né? Sacolinhas de imagem, gente, para brincar de contar história. Eu tenho uma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse aqui são dados, estão vendo? Com imagens, certo? E aqui como é que brinca com isso? Cada um vai jogar um dado, ou 2 dados, dependendo da quantidade de pessoas, e é uma história compartilhada, tá? E aí, a imagem que cai, a pessoa vai ter que contar uma história inserindo aquela palavra na história. Então, jogou, caiu uma abelha. Ah, era uma vez uma abelha. Aí o outro jogou, caiu uma casa. Que entrou na minha casa pela janela. Aí o outro jogou e caiu um avião. O avião, aí quando a gente foi na janela, viu que o avião passou no céu. E isso aqui tem para vender, mas isso aqui você pode fazer em casa. Recorta de revista, de livro velho, de escola, imagens, coloca dentro de uma sacolinha. Cada um vai ter sua vez de puxar uma imagem da sacolinha e ir fazendo a contação de história compartilhada, né? Potes plásticos vazios de vários formatos. Às vezes a gente tem triangular, redondo, oval, circular, e aí a gente pode fazer a mesma coisa do pareamento de cores, só que com formas geométricas, né? Então, vamos procurar as formas geométricas que a gente tem em casa, né? Fora essas outras brincadeiras que eram muito comuns na nossa infância, que hoje nossas crianças não sabem mais. Dança da laranja, o que é com os sons, né? Que a gente pode fazer o som para a pessoa adivinhar, é o som de quê? Pode fazer um desenho, que a gente chamava de imagem e ação, né? O desenho e a pessoa adivinhar o que é o desenho. A gente pode fazer uma mímica e a pessoa adivinhar, né? Isso tudo de acordo com as habilidades e a idade que nossa criança tem. A gente pode brincar de passa-anel, gente, a brincadeira do passa-anel, a brincadeira do telefone sem fio. Então, a quantidade e possibilidades de brincadeiras em casa, a gente tem muitas. A gente precisa, nessa hora, colocar nossa criatividade para fora, ver a importância da gente brincar com a nossa criança e não ela brincar sozinha, ou deixar ela estereotipando, ou deixar na frente de uma televisão ou de um celular, né? Então, lembrem sempre daquilo que eu falei. Expandir a quantidade, aumentar a quantidade de brinquedos que sua criança sabe brincar. Se é 1, vão ser 2, se é 2, vão ser 3, se é 3, vão ser 4, certo? Então, vê com quantos brinquedos sua criança brinca. E vamos ampliar isso. Segundo, com esses brinquedos que ela brinca,
ela sabe brincar de quantas formas diferentes com esse brinquedo? Então, ela só sabe brincar de uma forma, a gente vai ensinar a segunda forma. Aprendeu a segunda forma? A gente vai brincar da terceira forma. Então, a gente vai ensinar variações na forma de usar esse brinquedo. E o terceiro, vamos deixar nossa brincadeira super, hiper divertida. Vamos ser a segunda criança nessa brincadeira, porque a gente deixando essa brincadeira divertida, a criança vai ver que é mais legal brincar com alguém. Que brincar sozinho não tem muita graça. Que ter outra pessoa na brincadeira é mais legal, é mais divertido. Então, aí a gente amplia também as possibilidades das habilidades sociais. Certo? Então, essas são as 3 principais coisas que eu quero que vocês tenham aí na cabeça de vocês. E, para terminar, eu deixo essa frase aí, que eu adoro. O brinquedo é a mais alta forma de pesquisa. Certo? Por quê? Porque lembra que a gente falou que é no brinquedo que a criança vai explorar e vai aprender novas habilidades, né? E então, a brincadeira é muito importante, o brincar é muito importante, os brinquedos são muito importantes. Então, não é, esse brinquedo é caro, não vou gastar dinheiro com isso, eu vou investir dinheiro nesse brinquedo, porque esse brinquedo vai desenvolver e ensinar muitas coisas ao meu filho, tá? Então, eu termino aqui agradecendo a todos vocês, dizendo que estou aberta aí a perguntas. Quem quiser aí no meu Instagram, eu coloquei aqui o meu Instagram, mandar perguntas, eu prometo que vou responder a todos na medida do possível. E lembrem sempre, brinquem com seu filho.